A paz do Senhor. Meu nome é irmão Marcelo. Eu venho dar aqui continuação ao vídeo que foi interrompido por causa de um problema que deu no celular, que ficou super cheio. E como eu também tenho Zap, tenho um grupo no Zap, e ficou meio lotado, entrando muito vídeo, e repentinamente chegou o limite, o celular travou, para que ele não desligasse ou algo assim. Enfim, estou dando continuidade, quando eu estava falando que Jesus não se infiltrou na política. Por que Jesus não se infiltrou na política? Porque o objetivo de Jesus nunca foi resolver os problemas de Israel como os israelitas esperavam. Como todos, até mesmo os reis de Israel, até mesmo os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, os que tinham muito conhecimento, Até mesmo Nicodemos, que também esperava um rei, Acho que quando ele subiu ali aquela árvore ali, foi para olhar Jesus Cristo e ver quem é aquele homem. Porque todos esperavam um rei que viesse libertar Israel, unir toda Israel, E como foi o rei Davi, fazer a mesma coisa, mas Jesus não veio para salvar Israel. Apesar da genealogia de Davi ser a de Jesus Cristo, Jesus não veio para salvar Israel de Roma. Pelo contrário, Jesus veio para aqueles que estavam enfermos e doentes da fé. Juntando com os seus discípulos, que eram 12, ele disse: fazei discípulos por todas as nações. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 28, 19. Fazei discípulos por todas as nações, batizando em nome do meu Pai, que é o mesmo que o Espírito de Deus. Você lê o versículo, em nome do Pai e do Espírito. Tem igrejas aí, que eu não vou citar o nome, igrejas evangélicas que fazem até o posterior sinal da cruz. Sinal da cruz, tem gente que faz só na cabeça, outros fazem aqui, ainda beija. Outros beijam até a Bíblia, ou fazem um sinal da cruz na Bíblia. Isso não tem nenhuma importância. Até também não acho que isso vai influenciar a salvação se você estiver pregando a palavra de Deus como ela é. O problema é que pessoas que ensinam idolatria dentro da igreja são pessoas que querem chamar aquelas pessoas que gostam da idolatria. Imagine só, uma pessoa que ela tem um pensamento diferente e ele quer trazer uma tradição da sua família, porque exatamente é assim que funciona. Ele quer manter aquela tradição, Papai Noel, na vida dele, ele gosta daquelas reuniões, ele gosta daquele festejo. Então ele se forma numa escola dessa aí, das igrejas, vamos supor, presbiteriano, batista, consagrado a pastor, e aí ele começa a tentar introduzir. Como aquilo não dá muito certo, ele vai formar uma outra batista ou uma outra igreja, que seja contemporânea da sua família. É assim que funciona. Meu nome é irmão Marcelo e eu estou aqui para divulgar a palavra de Deus. Meus amigos, todos nós devemos entender que os tempos que nós estamos vivendo são os tempos mais difíceis da nossa sociedade. São tempos trabalhosos. Por quê? Porque a seara é muito grande, meu irmão. A batalha é muito grande e são poucos os trabalhadores. Muitas pessoas não querem trabalhar para Deus, dizendo assim: eu tenho meu trabalho, eu tenho meu serviço. E muitas vezes, irmão, tem conflitos familiares. Conflitos, quando eu falo familiar, conflito às vezes com sua esposa, conflito com seu marido, conflito às vezes com seu filho. E aquilo às vezes serve como pedra de tropeço. Se você está com uma pessoa e há diversidade, brigas constantes, com certeza, quando sair à rua para pregar, não vai dar certo. Meu nome é irmão Marcelo e vos digo
que conflitante é o ser humano. Antes, Jesus, quando Jesus estava ali presente, ele expulsava aquelas legiões de demônios. Ele fazia muitos milagres. Por quê? Porque Jesus viveu o tempo da escravidão. O tempo que o povo tinha que pegar aqueles animais e pegar um bezerro, apresentar como sacrifício. Sabe quantos animais foram sacrificados para que o pecado do povo judeu fosse limpo? E mesmo assim, nenhum deles conseguia obter a salvação. Porque nenhum deles, Deus olhava dos céus com seus olhos de fogo, porque Deus contempla tudo mesmo. Deus é onisciente e onipresente. Deus contempla tudo, porém também Deus não ouve a todos. Mas Deus sabe de todos os pecados que os homens na terra cometem. Enfim, quando Deus contemplava aqueles sacrifícios todos e via que o homem, por causa do pecado, já foi um castigo, né? Eu já falei lá no início do outro vídeo, né? Que os 10 mandamentos nada mais é do que um castigo imposto para os israelitas, porque estavam adorando o bezerro. E muita gente, não, meu irmão, os 10 mandamentos são válidos. Temos que ter os 10 mandamentos. Eu falei, tudo bem, meu irmão. Se você conseguir cumpri-los à risca, muito bem. Você vai cumprir a lei de Moisés. Mas quem disse que acabou os 10 mandamentos? Olha só como uma pessoa distorce o que você está falando. Eu disse aqui há alguma hora ou algum minuto que Deus, né, que Jesus Cristo, né, ele aboliu os 10 mandamentos. Pelo contrário, ele foi o único que os cumpriu. Por serem muito duros, meu amigo, pisa no calo de um pastor desse. Pisa. Fala alguma coisa, né? Não são todos, né? Mas fala. Toca na carne dele, para ver se ele não vai se irar, que ele não vai tomar uma atitude com você. Eu já vi pastor que era muito espiritual dar um murro na cara de uma pessoa, né? Simplesmente porque falou que não devia, né? Ou enfim, falou a verdade e a pessoa não gostou. Meu nome é irmão Marcelo e eu quero esclarecer que tudo isso são operações da carne. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele venceu o diabo na cruz, porque ele era um cordeiro, entendeu? Como todos os cordeiros eram sacrificados, todos os animais, então Jesus veio como cordeiro, deixou-se ser preso, né? E ali, ele, na carne dele, né, ele recebeu todo o pecado daquele povo, para falar ainda mais, de todas as gerações e todas as nações. Porque, como eu já disse no vídeo anterior, os samaritanos eram um povo que estava fora desse plano de salvação. Não pensem vocês, os samaritanos eram um povo considerado um povo imundo. E hoje o que nós vemos é as pessoas, né, os evangélicos, naquela briga ferrenha, né, que ainda está dentro das igrejas. Hoje você não vê mais uma pregação, a igreja está morta. O ódio entrou dentro da igreja, a raiva, a ideologia política. A mesmíssima coisa que foi no passado de Israel, né? Antes de Jesus vir, o povo estava assim, numa briga ideológica, né? O povo queria vingança, o povo odiava, né, os romanos, né? A elite queria se rebelar contra o povo romano. E além disso, eles se consideravam os únicos salvos. Então Jesus, nós estamos vivendo o tempo da ideologia, o tempo em que muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos
que ouviram a voz de Deus. Por quê? Porque Jesus falou por parábola para que causasse essa confusão toda como uma torre de Babel. Imagine uma torre de Babel, né? E cada um com um tipo de Deus diferente na cabeça e uma palavra diferente para diferenciar. É o que está acontecendo. Mas agora, o perigo foi maior. É que essas igrejas, elas se uniram com um único fundamento: ideologia política do ódio, que fez que os irmãos tomassem atitudes. Eu conversei com vários irmãos, né, pastores que hoje passam de cabeça baixa, dizendo para mim: Deus vai fazer que o Bolsonaro seja eleito. E eu disse para ele: eu tive uma visão, e ele não vai ser eleito. Podem procurar aí nos meus vídeos, está aí. Então, não adianta você lutar contra Deus. Quem pode resistir a Deus, hein? Quem pode? Ninguém pode resistir. Mas mesmo assim, este povo maldito não te ouvirás. E nós somos diferentes do povo judeu da época. Temos os mesmos erros. Meu nome é irmão Marcelo. Eu estou aqui para explanar a palavra e defender o Evangelho de Deus. Como eu falei para vocês, Jesus fez o maior sacrifício e jogou sobre si todo o pecado da humanidade. E ficou ali na sua carne. E logo após, ele saiu daquele corpo e cravou aquele pecado na cruz do Calvário. E hoje nós estamos vendo a idolatria dentro da igreja. A idolatria no coração dos irmãos. E aí depois as pessoas que estão envergonhadas, elas tendem a baixar a cabeça quando passam por nós, envergonhadas daquilo que eles falaram. Até porque, como eu já tinha falado aqui, a Polícia Federal não achou nada. Não foi nada provado, só foram denúncias contra um homem que acusaram de tantas coisas. Por causa de quê? Por causa de ideologia religiosa. De que igreja você é? As pessoas são assim. Elas, quando que Jesus fez isso? Eu vou dar alguns exemplos. Jesus disse para construir templos, templo maior, em todas as nações. Quem faz isso são os homens. Por quê? Constrói casas, né? Dá sem se casar, como no tempo do dilúvio. Estão construindo um monte de coisa aí. E aí, meu amigo, nós estamos vivendo o tempo do fim. E não fim. Porque estes são os princípios de todos. Então, meus irmãos, que fique bem claro que o nosso tempo é o tempo descrito na Bíblia. Eu também passo aflições, não pensem vocês. Eu tenho conflitos sociais, conflitos financeiros, preocupações. E todos nós vivemos num mundo em que nós estamos em constante luta. Mas tende fé, porque eu vos venci. Mas a nossa coroa é a coroa eterna. E Jesus, quando tirou a chave do diabo, o império das trevas aqui na terra foi aniquilado. Acabou. Então, meu irmão, o que é a nossa luta agora? A nossa luta é contra a carne. Meu irmão, quem é a carne? O seu adversário. Você não sabe que o seu adversário, às vezes você mesmo, mas às vezes uma pessoa que vai se levantar. Veja os irmãos pregando assim. Olhe para o seu irmão do lado e diga que ele é abençoado. Às vezes o irmão não quer nem papo com você. Às vezes o irmão tem maior inveja de você. Infelizmente são pessoas. E as pessoas têm vários tipos de caráter, pensamentos. E confiar nas pessoas, né, para confiar em si mesmo é muito complicado. Porque a carne do homem tem distanciado as pessoas por causa dos seus preconceitos sociais, ideologias intermináveis e teologias intermináveis que mais causam confusão do que entendimento. Meus amados, que Deus vos abençoe. Eu só queria aqui esclarecer que isso aqui é a continuação do outro vídeo, né? E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.